Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, obrigado. Antes de ler o texto sagrado e compartilhar com vocês a palavra que o Senhor tem colocado no meu espírito para esta oportunidade, eu quero manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que eu tenho, que sem dúvida é fruto da graça de Deus, de estar com vocês pela primeira vez, o que para mim se constitui de uma alegria muito grande. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio Santos, em primeiro lugar, pela forma tão carinhosa com que nos tem tratado desde o primeiro contato, e quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo pelo lançamento do seu livro. E a minha oração é para que, assim como os demais por ele lançado, também esse continue sendo uma bênção na vida de tantas pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio Oliveira, por revê-lo, ele que também é um dos pregadores desta conferência. Que Deus continue o abençoando e guardando a sua família que ficou lá em Americana, no estado de São Paulo. E eu quero aproveitar também, e mesmo na ausência, mesmo na ausência, honrar a Deus pela vida do pastor Bruno Andrade, que é o diretor da editora que, em parceria com o seminário aqui da igreja, está realizando esse trabalho, e foi a pessoa quem me convidou. Então qualquer reclamação, vocês reclamem ao pastor Bruno. Aliás, reclame ao pastor Bruno e ao pastor Nilson Gomes, que me indicou para o pastor Bruno. Então o pastor Nilson está chegando aí segunda-feira, então qualquer coisa vocês reclamem com eles. Não reclame comigo não, reclame com eles, porque foi eles que me indicaram. De maneira que eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 16. O que é ser igreja? Então, se você puder, bem forte para ser uma vez só, por favor, digam: o que é ser igreja? Amém. Então nós vamos tentar aqui, com a ajuda do Senhor, é claro, tentar expor aqui algumas respostas, tentando responder a esta pergunta. Mateus capítulo 16, nós iremos ler os versos 15, 16 e 17. Eu quero também glorificar a Deus pela vida do irmão Gedaías e por seu importante trabalho também aqui nesta noite. Você que encontrou Mateus capítulo 16, do verso 15 ao 17, por favor se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os que podem digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu acredito que seja indispensável eu dizer que não é minha proposta aqui fazer de fato uma exegese desse texto.
ainda que caberia, mesmo dentro do tema, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ainda que esteja fundamentado nesse texto, e nós volta e meia iremos retornar a ele, mas eu não vou me deter em interpretar ou tentar interpretar esse texto em si. E aqui nós precisamos começar elaborando algumas perguntas, até porque é impossível, e à medida que eu for expondo aqui, os irmãos verão que de fato é impossível você falar a respeito da igreja, ou tentando responder à pergunta, o que é ser igreja, sem que você aborde, na busca de você responder à pergunta, o que é ser igreja, é impossível você tratar desse assunto sem que você fale a respeito da missão da igreja. E aí é preciso levantarmos algumas perguntas, como por exemplo, de quem é a missão? Aí você pode dizer, mas acabou de dizer missão da igreja. Na verdade, esta expressão missão da igreja, ela se tornou, à medida que o tempo passou, mais uma força de expressão do que propriamente dito o real sentido da missão. Então a primeira pergunta que eu quero levantar aqui é: de quem de fato é a missão? Em segundo lugar, para que serve a igreja? Em terceiro lugar, em quem nasce a missão? Em quarto lugar, quando é que nasce a missão? E em quinto lugar, quem é que nasce primeiro? A igreja ou a missão que a ela foi confiada? Então é preciso que nós trilhemos aqui nesta noite, em nossa meditação, pensando a respeito dessas perguntas. Só que para você responder a esta pergunta, você precisa, ainda que possa parecer redundante, mas é isso mesmo, nós precisamos voltar no começo. E aí eu já proponho a responder uma das perguntas que eu levantei: quem foi que gerou a missão? Ou quando é que nasceu a missão? Ou quem foi o primeiro missionário? Para sermos mais práticos, quem é que pregou o evangelho pela primeira vez na história? E aí alguém pode pensar, Noé, porque a Bíblia diz que ele era um apregoeiro da justiça. Mas na verdade, o primeiro a pregar o evangelho, embora Noé esteja bem distante de nós em termos de tempo, mas o primeiro a pregar o evangelho é ainda bem antes de Noé. E aí, para você responder a esta pergunta, você tem que se reportar ao capítulo 3 de Gênesis, porque o primeiro pregador do evangelho, e não poderia ser diferente, não é um homem. O primeiro pregador do evangelho, isto é, o primeiro missionário, de fato, é o próprio Deus. E quando é que surge a necessidade da pregação do evangelho? Surge a partir da queda do homem. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Surge a partir da queda do homem. É por isso que obra missionária é sempre feita com necessidade. Você nunca vai ver uma obra missionária séria realizada sem dificuldade, sem necessidade. Por quê? Porque a obra missionária, ou a missão, ela surge a partir de uma necessidade. Então, quando é que surge a missão? Ela surge a partir da queda do homem. Surge a necessidade de alguém para comunicar o estado de pecado do homem, e também a questão do próprio juízo de Deus por causa do pecado, e o escape
promovido pelo próprio Deus. Então Deus é o primeiro a executar a missão, e ele se apresenta, e aí no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós temos a mensagem central. E é interessante porque Deus, ele não somente é o pregador, o primeiro a pregar, como também ele deixa o modelo da mensagem a ser pregada. E ele está dizendo para os pregadores e para a igreja hoje: a mensagem é aquela. E qual é a mensagem que o próprio Deus pregou? Se não apontando para o Calvário, se não apontando para o que Cristo viria a realizar em favor do homem que agora caiu em pecado. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente para entender o que é ser igreja é a questão da missão. E de quem é a missão? Ora, se a missão ela surge lá no Jardim do Éden, ou ela é executada primeiro lá, Israel não existia ainda, muito menos a igreja. Então a missão ela existe antes da igreja. Se você puder, diga bem forte assim: a missão existe antes da igreja. Diga assim: a missão nasceu antes da igreja, e a igreja nasceu depois da missão. Então como é que algo pode ser meu se o que eu digo que é meu nasceu antes de mim? Então, na verdade, quando a igreja nasce, a missão já existe. Então, para você que está bem atento, a pergunta aqui é: quem nasce para quem? A igreja nasce para a missão, ou a missão nasce para a igreja? Deus tem, gente, não perca isso aqui não, Deus tem uma missão para a igreja, ou uma igreja para a missão? E aí isso faz toda a diferença. Porque se eu digo que a missão é minha, eu faço disso o que eu quiser e do jeito que eu quiser. Agora, se eu digo que a missão não é minha, mas é de outro alguém que confiou a mim, eu não vou tratar do jeito que eu quiser, eu vou tratar do jeito que o dono quer. Sabe por que hoje há um descomprometimento da igreja com o evangelho? Presta atenção aqui, irmãos. Sabe por que há esse descomprometimento? Porque nós achamos que somos detentores da missão, e aí achamos que podemos fazer do jeito que desejarmos. A maior prova que isso não é verdade é que Jesus não somente falou ide e pregai. Ele não disse ide e pregai para todo mundo, não. Ele disse ide e pregai Então ele não diz só o que é para fazer, ele diz o que é para fazer e como é para ser feito. Ele não diz só pregue, ele diz pregue, eu dou a missão, mas eu também dou a mensagem. Então não basta pregar, tem que pregar o evangelho. No dia do acerto de contas, a pergunta não será quantas vezes você pregou, ou quantas pessoas te ouviram. No dia de acerto de contas, a pergunta será: que mensagem você pregou? Porque a pergunta não será qual foi o alcance do seu ministério, a pergunta será: você foi fiel ou não? Porque o que vale para Deus não é o alcance do seu ministério, o que vale para Deus é se você é fiel. Tem gente que alcança o mundo inteiro e é infiel. Tem gente que alcança só a casa dele e é fiel. Então é uma questão para a gente pensar, mas isso aqui é uma outra coisa. O meu ponto aqui, para você que está bem atento, é claro, o meu ponto aqui é: de quem é a missão? A missão não é da igreja, a missão é de Deus.
E é por isso que ela não falha. Porque se a missão fosse da igreja, ela já teria falido. Você quer ver que é verdade? Você pega, por exemplo, a história da igreja. Você pega a história da igreja. Se você pegar a história da igreja e colocar a história da igreja em um gráfico, pega aí, coloca lá um gráfico. Sabe como vai ser a demonstração do gráfico da realidade da história da igreja, a história toda? Vai ser assim, ó. Aqui. Pode ter certeza. Ora lá, ora cá. Ora lá em cima, ora aqui embaixo. Aí você pensa naquele aparelho. Eu não sou médico, então não sei nome, nada. Mas pega aquele aparelho quando a pessoa está internada. E tem aquele aparelho que fica pi, 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 né? Enquanto a coisa está assim, ó, significa que a pessoa está o quê? Viva. Quando nivela, é porque aconteceu o quê? Assim é a igreja. A maior prova que a igreja está viva é exatamente os altos e baixos. E sabe por quê? Porque a igreja é de Deus, mas é feita por homens. Porque se a igreja só vivesse lá em cima, ela é de Deus, mas não é de homens. Mas se ela viver só aqui embaixo, ela só é feita por homens, mas não é de Deus. Então, por ela ser de Deus, ora ela está lá em cima. Mas porque tem homens nela, ora ela está aqui embaixo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a missão de Deus só está viva porque ela não pertence à igreja, ela pertence a Deus. E aí mesmo, e apesar das minhas falhas, no final a missão de Deus vai dar certo, porque ela é de Deus e Deus nunca perde a batalha. Então esse é um ponto. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Segundo lugar, a missão nasce com Deus, é executada por Ele, ela é feita por Ele, e mais, não é a missão que nasce para a igreja, mas é a igreja que nasce para a missão. Preste atenção nisso. Diga bem forte: a igreja nasce para a missão. Diga: a igreja foi criada para a missão. Sabe o que significa? Que se a igreja não cumprir a missão que a ela foi dada, ela deixa de ser o quê? Igreja. Porque se ela foi criada para uma coisa e ela não cumpre essa coisa, ela deixa de ter razão de existir. E aí, não, mas é igreja. Não é não. Ah não, mas o povo chama de igreja. Mas de que adianta ser chamado pelo povo e pelo dono da igreja ele dizer não é igreja? Porque de quem é a última palavra? Geralmente a gente usa essa palavra, nessa frase, como jargão. É de Deus a última palavra. E os homens estão dizendo que não vai, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo errado. Mas é de Deus a última palavra. É verdade. É de Deus a última palavra. Inclusive dizer se nós somos igreja ou não. E o que garante que eu sou igreja não é o fato de eu pertencer a uma denominação. O que garante que eu sou igreja é eu estar envolvido com aquilo para o qual a igreja foi feita para ser, que é o cumprimento da missão. Então a igreja, ela existe por causa e para a causa da missão. Observe uma coisa, e eu quero destacar isso para vocês. Em primeiro lugar, a igreja é fruto da atividade de Deus nessa missão. Então a missão é de Deus, para nós avançarmos aqui. A missão é de Deus, é Deus quem está comandando esta missão, e a igreja é fruto desta missão. Olha só, a missão é de quem? Vamos lá, a missão é de quem? A igreja é fruto de quem? Da atividade de Deus nesta missão. Mas quem é que sustenta a igreja? Deus, que é parte dessa missão. E mais, para quem a igreja tem que viver? Para Deus, que é parte dessa missão. Então percebam que
Deus gera a igreja, parte da missão. Deus sustenta a igreja, parte da missão. E a igreja vive para a glória de Deus, que é parte dessa missão. Então, é Deus quem controla a missão, é Deus quem executa a missão. Agora, aqui é importante observar uma coisa. A missão, então, ela inicialmente é de Deus. Agora, mais do que isso, é preciso também entender que nós somos a continuidade da história. Eu estava aqui, e eu estou olhando porque foi uma anotação que eu fiz aqui. Eu estava participando, louvando a Deus junto dos irmãos, e me veio isso. Tem gente que pensa que como igreja, já viu? Geralmente nós falamos assim, a história da igreja, ok, é uma força de expressão, mas na verdade não é a história da igreja, porque a história da igreja é a história de quem? De Deus. Nós estamos sendo usados por Deus para escrever a história de Deus, e nós somos a continuidade da história. Se eu fosse você, eu dobraria a atenção nessa parte. Primeiro, para você absorver o que será dito, e principalmente, em segundo lugar, para você não me interpretar mal e depois ainda pecar. Se nós somos a continuidade da história, isso quer dizer que a história não começa com a gente. Tá. Então começa onde? Em Deus. Depois que começa em Deus, a história da missão, ela vem. E aí você precisa observar, porque Jesus nunca nos mandou como semeadores. Eu quero que alguém me diga onde é que na Bíblia a missão da igreja é chamada de semear o evangelho. Olhe para cá. Onde? Jesus nunca falou para nós semearmos. Ele sempre falou de ceifeiros, colheita. Quer ver? Jesus diz assim, rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Ceifeiros. Lá no episódio de João 4, levantai os olhos e vede que os campos estão brancos e prontos para ser semeado. Não, prontos para a ceifa. Olhe bem, Jesus não nos enviou a semearmos, Jesus nos enviou a colhermos. Só que para colher, escute bem isso, é preciso semear. Então alguém semeou, exatamente. É por isso, para você que está bem atento, é por isso que Jesus falou para os discípulos nesse mesmo episódio: vocês estão colhendo onde não plantaram. E ele ainda vai mais além. Ele diz assim: vocês entraram no trabalho dos outros. De quem? De quem semeou. Só que para semear tem que ter semente. Quem são os semeadores? Os patriarcas e os profetas. Quem é a semente? Lembra quando Jesus falou? Se o grão do trigo caindo no solo não morrer, ele não pode produzir. De quem que ele está falando? Dele mesmo. Então quem é a semente? Ele mesmo. Os que vieram antes prepararam a terra, e quando ela estava pronta para ser semeada, ele agora está dizendo o quê? Eu vou me semear por vocês. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E agora quem são os ceifeiros? Por isso que lá em Isaías 53:11 diz o quê? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Que trabalho? O que ele fez na cruz. E quando é que os resultados aparecem? Quando a igreja cumpre o seu papel de colher os resultados daquilo que foi semeado por aqueles que nos antecederam.
Nós somos chamados a ceifarmos. E aí eu pergunto: o que é mais desafiador, semear ou colher? A maioria deve estar pensando, né? Eu não leio pensamento e nem tem interesse, já basta os meus. Mas a tendência de todos nós é pensarmos que o maior desafio é semear, porque geralmente semeadura tem a ver com sofrimento, sol, mas eu diria que não. Mais desafiador é ser ceifeiro. Quer ver que é verdade? O semeador sai com a mão cheia de semente e volta com a mão vazia. Alguém reclama? Reclamaria se ele voltasse com a semente na mão. Então ele vai com a mão cheia e volta com as mãos, e ninguém reclama. Mas o ceifeiro sai com a mão vazia e tem que voltar com a mão, porque se voltar com elas vazias, o povo. Então o que é mais desafiador? Então é nossa responsabilidade colhermos o resultado daquilo que foi realizado. E aí que eu acho linda a engrenagem, porque Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, um é o que planta, outro é o que colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Porque quem é que tem? Eu estou aqui falando esse negócio de missão porque não tem jeito, a gente já vai avançar aqui. Quem é que tem poder de potencializar uma semente para gerar 100? Porque em Marcos capítulo 4, dentre outras parábolas, Jesus ele fala da parábola do semeador, que não é a primeira, porque a primeira não é do semeador. O tradutor que coloca a parábola do semeador, mas ali não é parábola do semeador, porque ele fala de um semeador, de um tipo de semente, de 4 tipos de solos. Ali é a parábola dos solos, mas só que mais abaixo ele vai falar da parábola pequenininha, a parábola do semeador. Ele fala assim: o semeador saiu, semeou e foi dormir. Diga por favor: saiu, semeou e dormiu. Porque Jesus faz questão de dizer que depois de semear, o semeador foi dormir? Porque o que é mais que o semeador pode fazer depois de semear e regar, se não esperar o resultado? Porque ele só tem poder sobre a semente enquanto ela está na mão dele. Depois que cai na terra, quem é que tem poder de fazer ela gerar? Só aquele que colocou a força dentro dela. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E o que o Senhor está ensinando é: faça parte de vocês. Eu não preciso que vocês façam a minha parte. Faça parte de vocês. Pregue o Evangelho, fale do Evangelho, e eu darei os resultados para a glória do meu nome. E dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Mas para nós avançarmos, então nós estamos falando um pouquinho aqui de missão, porque para nós entendermos o que é ser igreja, preste muita atenção nisso. Existem 3 palavrinhas, e dentre essas 3 já falei 2, e eu vou acrescentar uma. Se você quer interpretar tanto a história da igreja, principalmente nesse período apostólico, que é o que nós estamos tratando nessa conferência, quanto hoje, o que é ser igreja hoje, você precisa ter 3 palavras em mente. Primeira, diga por favor e bem forte: perseguição. Você está desanimado de falar essa palavra por quê? Ai, com ânimo, como se fosse vitória, porque é. Diga: perseguição.
Segundo lugar, diga missão. E diga, por favor, crescimento. Essas são as 3 palavras que norteiam, pastor, o senhor sabe disso, norteiam a história da igreja: perseguição, missão e crescimento. Eu já falei de crescimento, que é Deus quem dá, já falei um pouco sobre missão. E a questão da perseguição? Porque para você entender esse período em que a igreja nasce, como é que você entende a igreja apostólica, descontextualizando-a da perseguição? Você quer ver? Olha só, e isso me impressiona, porque o crescimento da igreja em termos de avanço missionário, é duro falar isso aqui, mas não aconteceu inicialmente por causa dos apóstolos, não. Porque se dependesse dos apóstolos, a igreja ficava em Jerusalém, tá? É bom você prestar atenção, porque senão você vai me interpretar mal. Vai falar, o pastor falou mal dos apóstolos. Eu falar mal dos apóstolos? Eu não falo nem de ímpio, vou falar dos apóstolos. Eu só estou falando o que é a justiça. A perseguição da igreja, que originou o crescimento dela e o avanço missionário, não aconteceu por causa dos apóstolos, aconteceu por causa de um diácono, por causa de Estevão. Porque até o capítulo 5, o povo ama a igreja. Você quer ver? Capítulo 3 de Atos. Para onde é que Pedro e João estavam indo orar? Vamos, gente. Templo. Então eles ainda frequentavam o quê? Vamos lá, diga, o templo. E por que os líderes religiosos dos judeus não matavam e não prendiam os apóstolos? Está lá? Porque eles temiam que o povo se voltasse contra eles. Por quê? Porque a igreja tinha a aprovação do povo. Pega o capítulo 5. Ananias e Safira morrem na igreja. E lá embaixo diz assim: e havia temor na igreja. A igreja crescia e caía na graça do povo. Onde é que começa o problema? Pedro e João iam para o templo. Jesus pregou contra o templo. E Estevão pregou contra quem? O templo. Quando ele falou contra o templo, o povo falou: agora a gente tem que matar. Matou Estevão. Aliás, eu vou ter que falar isso aqui. Eu estou falando de perseguição um pouquinho, mas eu vou ter que falar isso aqui. Estevão tinha acabado de ser ungido a diácono. Foi ungido para morrer. Tem gente que quer ser ungido para ser honrado. Deus me honrou. Por quê? Eu fui consagrado. E o que é ser honrado? Não, agora as pessoas têm que me respeitar. Chega a engrossar a voz, já percebeu? Eu não sei que unção poderosa é essa. O camarada fala fino até ontem, foi consagrado ontem, aí começa a falar grosso, aleluia, maravilha. É capaz de manhã acordar do lado da esposa, a esposa olhar para ele e falar: bom dia, meu amor. Ele olhar e falar: meu amor não, diácono. Ô, presbítero, você me respeita, eu agora sou um obreiro. Estevão foi ungido para morrer, porque a igreja começa a ser perseguida. E aí quando você vê lá em Apocalipse, eu acho isso lindo, pastor Márcio. Quem são estes que têm as suas vestes? Que cor? Por favor, vamos lá. Que cor que é as vestes? Por favor, vai na cola de quem acertou aí, é branca. Vai lá. Que cor que são as vestes? Tem gente que nem colando vai, né, meu irmão? Branca, por favor, diga branca. Mas aí diz assim, aí responde, porque a pergunta é: quem são esses que vêm com as vestes brancas? Qual é a resposta? Esses são aqueles e lavaram em quê? De quem? Para lá. Que cor que é a veste?
Foi lavada no quê? De quem? Então vai lá, de novo. Que cor que é a veste? Foi lavada quê? Tá. Que cor é a veste? E que cor é o sangue? Então, como é vermelho e lava a veste que é branca e ela continua branca? Pela lógica tinha que ser tá o quê? Vermelha. Aí a gente já vai logo. É a santificação. Tá bom, você quer aplicar assim, tudo bem. Olhe para cá, gente. Mas essa interpretação é porque nós tiramos de cena a perseguição. Quem são esses? São aqueles que vêm da grande, que é o quê? Aquele período de perseguição. Esses são aqueles que lavaram as vestes no sangue de quem? Por que do Cordeiro e não do Filho de Deus? Porque Cordeiro tem a ver com sacrifício, sofrimento. O que está sendo dito ali é, sabe quem são estes? Sabe por que eles estão assumindo lugar de destaque por aqui? Porque da mesma forma que Cristo morreu por eles, eles morreram por Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que é ser igreja se não compartilhar do sofrimento com Cristo? Porque sabemos se com Ele sofremos, também com Ele nós reinaremos. É conferência, mas é pentecostal. O problema dessa geração é que só quer reinar com Ele. Não perca isso aqui não. Só quer reinar. Só quer a glória. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Vai lá, diga caminho, verdade, vida. Por que vida vem no final? Por que não é vida, caminho e verdade? Ou verdade, vida e caminho? Por que começa caminho, verdade e termina em vida? Porque ele está dizendo, para receber a vida que eu tenho para dar, tem que andar pelo caminho que eu andei e viver a verdade que eu vivi. Você quer reinar comigo? Então tome do cálice. Você quer ser igreja? Você quer de fato ser igreja? Mais do que uma comunidade religiosa? Então entenda de uma vez por todas, que se hoje a igreja brasileira ainda não sabe o que é sofrer por amor a Cristo, chegará um dia que ela terá que saber, porque a igreja que é igreja tem que se assemelhar com Cristo no sofrimento. E eu não estou falando de privação financeira, eu estou falando de perseguição mesmo, restrição. Mas é nesse tempo que se floresce, é nesse tempo que Deus manifesta a sua graça perseveradora e preservadora. Quando você, para nós adiantarmos aqui, eu preciso adiantar. O que é ser igreja? É que aqui é bom de pregar. Quando você olha para o Antigo Testamento, já tem a ideia de igreja. Claro que não explicitamente, porque a doutrina da igreja, eu não estou falando dos costumes, nem da doutrina que se ensina aqui, não estou falando disso. Eu estou falando a disciplina, né, que estuda sobre a igreja, a ideia de igreja, é uma daquelas coisas que a teologia chama de revelação processual, em que vai sendo revelada aos poucos. Primeiro vem uma ideia, vem o protótipo, né? A maquete, aí vem o conceito,
Aí depois se materializa. A igreja é assim. Já no Antigo Testamento, já tem indícios, já tem lampejos do que é igreja. Quando você, por exemplo, pega duas palavras hebraicas, Kahal e Edá. Kahal dá a ideia de assembleia. Aí o povo já fala, tá vendo? A nossa igreja é bíblica. Não estou falando disso, tá? Isso é outra coisa. Kahal, o que é? Assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião em torno do nome de alguém. Quem é esse alguém? O alguém que chama essas pessoas para se reunir em torno do que ele quer falar. Então olha só, o que é Kahal? Diga por favor, assembleia. Qual é a ideia de uma assembleia? A assembleia é a reunião de pessoas que se reúnem num lugar em torno do nome de alguém, e esse alguém é exatamente o alguém que convocou essas pessoas para estarem ali. Então isso faz referência a Israel, mas isso aqui já está lançando luz para frente, que é o que? A igreja, que é o que? Um grupo de pessoas que receberam de Deus um chamado, e agora essas pessoas ouviram e atenderam o chamado, e agora se reúnem num lugar, e estão em torno do nome daquele que os chamou. E o que é Edá? Edá é mais ou menos isso, mas com uma aplicação um pouco mais ampla, porque é também se reunir em torno de alguém, mas aqui já tem uma ideia de filiação. Edá quer dizer pessoas que se reúnem porque fazem parte da família de quem chamou. Então não é só uma convocação solene e formal, é também uma convocação familiar. Então o que é ser igreja? Já em primeiro momento, o que é ser igreja? É ser um povo que foi chamado por Deus para se reunir em torno do nome dele, e mais, para também se reunir não só formalmente, mas também como filho dele. O que é ser igreja? É estar aqui como irmãos. O que é ser igreja? É estar reunido em torno do nome daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Isso é ser igreja. Por isso que uma das condições para eu chamar Deus de Pai é ter condições de te chamar de meu irmão. Não, Deus é meu pai. E você consegue chamar o outro filho dele de irmão? Não, aí é outra coisa. Aí já é demais. Pois é. Porque a oração que nós conhecemos como do Pai Nosso é Pai Nosso. Jesus falou: vocês querem orar de forma correta? Quando vocês orarem, orem assim, ó: Pai, o pão venha. Não tem nada de Pai meu, o meu pão, o reino para mim. É Pai Nosso, é o pão nosso, é o reino para nós. E olha que quem está orando é Jesus, que ele sim tem direito de dizer meu Pai. Mas ele diz: não, eu poderia dizer Pai meu, mas não, vamos dizer Pai Nosso. Porque fácil é chamar Deus de Pai, difícil é saber se Ele nos chama de filhos. E uma das condições para eu ser filho dele e fazer parte dessa reunião de pessoas chamadas e pertencentes à sua família, é eu conseguir olhar para o outro filho dele e dizer, com todas as nossas diferenças, mesmo eu não aceitando muita coisa em você e você não aceitando muita coisa em mim, você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos filhos do mesmo Pai, nós fomos gerados pelo mesmo Espírito, e nós estamos caminhando para o mesmo lugar. O que é ser igreja? É pertencer àquele povo. Que povo? Que João fala, veio para o que era seu, no singular.
Não é, veio para o que eram os seus, os judeus. Não, não é isso não. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é profundo demais. Isso é demais. Isso é para anotar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. João não fala veio para o que era seus no plural. Ele diz veio para o que era seu. E os, aí é plural, seus não o receberam. Então o que é seu e o que são seus? Afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seu ali veio para o que era o seu sofrimento, sua missão. E no exercício da sua missão, os seus, quem? Os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos, no exercício do seu sofrimento, o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. É esse o sentido. Isso é ser igreja. Esse é o sentido daquele negócio. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí um descompromissado com a verdade, ele querendo agitar o povo, fala: Deus vai te tirar de trás e vai te colocar na frente, e quem estiver na frente vai ficar atrás, e o povo vibra. Não é nada disso, meu irmão. Fazendo da igreja ringue, lugar de guerra. Você vai ver quando Deus me honrar. Deus vai me honrar, e quando Ele me honrar, você vai ver. Aí uns mais ou menos coerentes, né? Eu vou fazer um banquete e vou chamar para participar. Mas lá dentro a vontade é e o propósito é, aí tá vendo? Mas não é isso que Jesus está falando. Quem eram os primeiros? Judeus. Quem eram os últimos? Gentios. Os primeiros não receberam, passaram para trás. Os últimos, que éramos nós, recebemos, vem para frente. Isso é ser igreja. Aí no Novo Testamento você tem mais coisa. Você tem a igreja, por exemplo, como povo de Deus, como herdeira da promessa. Você tem a igreja como noiva de Cristo. Mas você também tem a igreja, presta atenção nisso, você tem a igreja como edifício de Deus. Você pode dizer, diga, eu sou edifício de Deus. O que é esse negócio de edifício? Aí voltamos para o texto que nós lemos. Eu vou fazer o quê? Edificar. Vai lá, diga edificarei. Vai lá, edificarei. A gente tem que entender o que é edificar, gente. Porque a gente já pensa em edificar como sendo base. É verdade. Mas o que é base? E onde é que está a base? Porque não é uma pergunta só para ser feita. Tem várias. Você pode perguntar: o que é base? Mas você pode perguntar: para que serve a base? Mas você também pode perguntar: onde é que fica a base de um edifício? Porque Jesus está falando: eu edificarei. E o que ele quer dizer? Gente, não perca isso aqui não. O que ele quer dizer com isso? É verdade, ele está dizendo: eu vou sustentar a minha igreja, eu vou fundamentar a minha igreja. É verdade, mas é mais do que isso. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhada para esse templo aqui. Pode olhar, não é pecado não. Pecado é olhar para outros lados. Olha para cá. Olhou? Olhou, mas não olha muito também não. Agora olha para cá. Você acha que esse prédio, esse templo onde nós estamos reunidos, você acha que ele tem base? Você está em dúvida, meu irmão? Se está em dúvida, sai correndo.
Não, sério, sai correndo, meu irmão. Se o senhor tem certeza, né? Senão eu que vou correr daqui a pouco. Se nem o senhor tiver certeza, aí o negócio fica sério. Eu vou embora. A gente prega ali fora. Então vai lá. Quem é que tem certeza que esse prédio tem base? Amém. Tá. Onde é que está a base desse edifício? Então olha para o chão, por favor. Não é pecado olhar para o chão, tá? Olha para o chão. Olhou para o chão? Você está conseguindo ver a base desse prédio? Não. Gente, não perca isso aqui não. Você consegue ver a base desse prédio? Não. Então primeiro, preste atenção aqui. Primeiro, o que é mais importante aqui? A base ou a luminária? E o que é mais bonito? Nem tudo que é bonito é indispensável. E nem tudo que não é tão bonito pode se dispensar. Outra coisa, o que é mais importante? Luminária ou base? Mas você consegue ver a base? Mas consegue ver a luminária? Não é porque é visto que é mais importante do que quem não é visto. Porque tem gente que acha que para ser importante tem que ser visto toda hora. Igreja é lugar de gente humilde. O que é ser igreja? Não conversa agora não, irmão. Porque nessas horas tem gente que disfarça, né? Ele olha assim, e ainda disfarça de forma espiritual. Ele olha e fala assim, que coisa gloriosa, né, meu irmão? Olha, não tem nada de coisa gloriosa não, olha para cá. Agora Jesus falou, eu edificarei. Onde é que fica a base de um prédio? Diga, debaixo da terra, onde os olhos não veem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele não estava dizendo só eu vou fundamentar a minha igreja. Ele estava dizendo eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não vê, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra a minha igreja. Sabe o que é ser igreja de verdade? É estar edificada em Cristo. Sabe o que é isso? É estar escondida em Cristo. O diabo procura, mas não acha. O demônio procura, mas não acha. O pecado bate a porta, mas não entra. Quem deseja ser igreja de verdade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu. O que é ser igreja? Eu não preciso enganar ninguém. Por favor. Mas o Senhor falou, me mostrou isso hoje na Bíblia para mim. Hoje, de manhã, hoje. Não perca isso aqui não. Efésios 4:6. Abra a Bíblia aí, é uma conferência bíblica. Abra a Bíblia, por favor. Efésios 4:6. Não está ali não. Vai lá. Quem achou, diga amém. Amém. Leia aí para mim, eu vou contar até 3. Vocês leiam, bem devagar, tá? 1, 2, 3. Ó, vai lá, diga por favor. Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui, todos quem? Ele está em todo mundo? Ele está falando de quem? Igreja, diga igreja. Vai, diga igreja. Diga Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso aqui define o que é ser igreja para Deus. O que é ser pai? É aquele que gera. É aquele que gera.
O que Paulo está dizendo, entre tantas outras coisas, hoje não perca não, dentre tantas outras coisas, ele está dizendo isso aqui: assim como quem nasce não tem poder de decidir que vai nascer ou não, assim é a igreja. Vocês não geraram a vocês mesmos. Vocês têm um pai que idealizou vocês e gerou vocês. Quer ver que a ideia de gerar, de pai, é de gerar? Qual é um dos nomes de Jesus? Pai da... Jesus, vai lá. Pai de quem? Jesus é pai de quem? Então a eternidade é o que dele? Se ele é pai dela, ela é o que dele? Então se ela é filha dele, quer dizer que ele gerou ela. Se ele gerou ela, ela não existe desde sempre. É loucura. É loucura mesmo. Me defina a eternidade, pelo amor de Deus. Eu trabalho com teologia, também o senhor sabe. Mas nós somos tão pobres que para tentar interpretar a eternidade a gente começa assim: porque na eternidade passada e na eternidade futura, se a eternidade não tem passado e futuro, onde é que começa a eternidade? Não sei. Eu sei. Só não sei quando, mas onde eu sei. Em Cristo, que Ele é o Pai dela. Sabe o que isso significa? Que a eternidade nem existia e Ele já era quem Ele é. Aí antes de a eternidade existir, um dia, se é que tinha dia, porque não tinha nem eternidade, vai ter dia. Mas daí Ele olhou e falou assim: quero gerar minha filha. Quem? A eternidade. Começa a eternidade. É loucura, né? Pastor, não entendi. Eu também não, meu irmão. E o que a gente faz? Ajoelha e adora. É isso. Você acha que eu entendo isso? Eu não, eu só falo. Não me peço para explicar, que não tem como. É por isso que a Bíblia mostra que a igreja é um projeto que existe desde a eternidade. Porque algo não precisa existir para ser real para Deus. Porque antes dele trazer a existência, já é real dentro dele, depois ele só gera. A igreja é um projeto assim. Ele já tinha dentro dele e depois ele gerou a igreja. E tem crente que não reage a isso, pelo amor de Deus. Deus te gerou, se é que você é igreja. Então diga por favor, ser igreja é ser gerado por Deus. Aí ele não vai dizer só que ele é pai. Ele vai dizer que ele é pai, mas ele vai dizer que ele é sobre todos. Diga sobre todos. Isso aqui sabe o que é? Soberania, domínio, senhorio. Ele é quem gera a igreja e ele é quem governa a igreja. Amém. Quer ver que é verdade? Para que serve igreja? Aliás, eu vou esperar todo mundo me olhar. E não é porque eu sou carente de atenção, não. É porque eu me preocupo com vocês. Para que serve igreja? Aliás, você já parou para pensar? Se hoje essa igreja não existir mais aqui nesse bairro, se alguém vai sentir falta dela? Que falta essa igreja faria para esse bairro? Para que serve igreja? Se não para refletir o caráter de Cristo. E quer ver que é Cristo e é o próprio Deus quem governa a igreja.
Lembra quando João, ele fala lá em Apocalipse, que ele é aquele, Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de quê? E ele tem o quê? As 7 estrelas na palma da sua. Quem é a igreja? Quem são os 7 castiçais? Diga a igreja. E quem são as 7 estrelas na mão de Jesus? Os pastores. E não é a igreja do pastor, é o pastor da igreja. Porque pastor não tem igreja, é a igreja que tem pastor. Jesus não dá igreja para homem, Jesus dá homens para a igreja. É ruim, né? Mas é o que tem para hoje à noite. Já falei, reclama com a outra turma. Quem são os 7 castiçais? A igreja. O que Jesus faz no meio dos 7 castiçais? Anda no meio deles. Quem é? Quem são eles? A igreja. Então Jesus anda no meio. E ele tem o que na palma da sua mão? Quem são as 7 estrelas? Os pastores. Então é isso aqui, ó. Pastor aqui na mão. Não são os pastores que andam na igreja. O pastor não vai para onde quer. Ele vai onde a mão leva. Porque a ideia de estar na mão é o seguinte, ó, vocês não andam sozinhos não. Vocês vão onde eu for. Ele anda no meio. Os pastores aqui, ó. Aqui. E à medida que ele anda no meio da igreja, quem detecta o problema não é o pastor, é o supremo pastor. Aí ele detecta o problema e diz para o pastor que está na mão dele: o problema é esse, resolve assim. A doença é esta, aplica este remédio. E ele anda no meio da igreja, porque ele é o Senhor da igreja. Mas não só isso, vai dizer também que ele, além de ser Pai de todos, Senhor sobre todos, ele é também aquele que age por meio de todos. Você pode dizer, ele gerou, vai lá, ele gerou, ele é Senhor da igreja, e ele usa a igreja como ele quer, porque ele é dono dela. Mas não para aí, porque ele fala assim: Pai de todos, sobre todos, usa todos, mas está em todos. Porque se ficasse só no Pai de todos, Senhor sobre todos, e age por meio de todos, se parasse aqui, a ideia seria, sabe o quê? Ele nos fez para mandar na gente e usar a gente somente. Mas não para aqui. Pai de todos, Senhor sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele manda na gente? Manda. Ele faz a gente o que quer? Faz. Mas ele também se relaciona com a gente. Ele não quer só trabalho, ele quer relacionamento. Ele não quer só as suas mãos, ele quer o seu coração. Ele não quer só o teu trabalho e o seu talento, ele quer a tua vida. O que é ser igreja? Gerada por ele, guiada por ele, usada por ele e habitada por ele. Quem pode levantar a sua mão e glorificar aquele que nos gerou? Se foi ele que nos gerou, então não tem mérito nenhum em nós. Você pode olhar para o seu irmão, agora é para olhar. Olha para ele e diz aqui, obrigado. Diga para ele assim: foi ele que nos gerou. É ele que manda na gente. É ele que usa a gente. Ele que habita na gente. Então não tem mérito nenhum na gente. Você não tem mérito nenhum, meu irmão. Ele é pai, ele é senhor, ele é proprietário, e é ele que decidiu vir morar na gente. Então que mérito temos nós? Gente, não perca. O que é ser igreja?
Não é essa a pergunta? Ser igreja, olhe para cá, é não trabalhar por interesses próprios. Preste atenção no que eu estou tentando lhes dizer. Ser igreja é não trabalhar buscando interesses próprios. Eu entendo, pastor, quando alguém fala assim: irmãos, vamos agora apresentar o pregador da noite, o ungido do Senhor. Eu entendo o que eles querem dizer, é uma forma respeitosa, carinhosa, ok, mas tem que se explicar. Porque o único que tem mesmo direito real e legal de ser chamado de o ungido é o Cristo, que significa ungido. Porque o ungidão mesmo é Ele. Se alguém tem unção aqui, é ungidinho. É um pinguinho da unção. E que se você não tomar cuidado, daqui a pouco ele tira de você. Não, porque os dons são dados sem arrependimento. Vai nessa. Vai pensando. O dia que Deus decidir sair da sua vida, eu quero ver quem é que vai te ouvir. Ou você acha que quem é que faz o povo ficar sentado te ouvindo? Eu penso que esse povo está aqui porque gosta de mim, não sabia nem quem eu era. Capaz de ter olhado um cartaz e falar: quem que é esse aqui? Nunca vi na vida. Eu sei que você pensou isso, eu sei. Não precisa falar, mas eu sei. Quem que é esse aqui, gente? Nunca vi. Eu sei que é assim, porque eu quase não prego no Espírito Santo. Aliás, acho que essa é a terceira vez em 22 anos que eu prego. Então, aliás, você não é obrigado a saber também quem eu sou, não é? Porque tem gente que acha que o povo é obrigado a saber quem ele é. Ele chega na igreja, pergunta o nome dele e fala: você não sabe quem eu sou? Não, eu não, meu irmão. Nem tudo Deus revela. É outra coisa também. É uma conferência, então vai fluindo. O camarada chega lá, é o pregador. Aí a irmã pergunta para ele: qual é o seu nome? Pastor fulano de tal. Ah, então me dá seu documento. Está lá pastor, o RG. Já aconteceu comigo, eu chegar na igreja, a recepcionista: qual é seu nome? Elias. Ô, meu irmão Elias. E tem gente também que não gosta de ser chamado de irmão. Irmão não, pastor, presbítero, você me respeita. Não é irmão, mas não? Você está de brincadeira. Então você não deve ser da igreja de Cristo. Eu vou esperar. O que é ser igreja? Camarada, aí eu sento no meio. Ela fala assim: fica à vontade, irmão. Eu sento, já aconteceu várias vezes. Eu sento. Que ninguém é obrigado a saber quem eu sou. Aí o pastor chega e sabe quem eu sou, porque foi ele que me convidou. Aí ele me vê lá no meio da igreja: meu Deus, é o pastor Elias, pelo amor de Deus. Eu vou, aí depois fala: pastor, eu vou brigar com ela. Não, não briga com ela não. Ela não tem culpa, coitada. Ela perguntou meu nome, e eu falei que meu nome é Elias. O senhor falou que é pastor? Não, ela não perguntou minha função. Ela perguntou meu nome. Meu nome não é pastor Elias. Quando eu nasci, minha mãe não foi lá e registrou: eu quero o nome dele de pastor Elias. Não, meu nome é Elias. Se coloca no teu lugar. Só pode estar brincando comigo. O que é ser igreja? É não trabalhar por interesses próprios. Quem é ungido? Cristo. E aí ele diz assim, ele levanta na sinagoga, abre o livro em Isaías, em Lucas 4, a partir do 18 está registrado, e ele começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto me ungiu, ponto final, para, esse para é com o objetivo de
com a finalidade de me enriquecer? Não. Me promover? Não. Tornar notável? Não. Ele me ungiu para apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Percebem? Ele não diz: a unção de Deus está em mim para mim. A unção de Deus está em mim para os outros. A unção não é para mim, a unção é em mim para os outros. Ela passa por mim, mas não fica em mim, é para os outros. O que é ser igreja? É trabalhar para os outros. Diminuiu, né, gente? O que é ser igreja? É trabalhar para os outros, sem querer ser recompensado. O que foi que Deus falou para Abraão? Te abençoarei. Ponto final? Não. Te abençoarei, e em você eu abençoarei todas as famílias da terra. A bênção não é para você, a bênção é em você, mas para os outros. Diga: ser igreja não é trabalhar para mim, é trabalhar para os outros. Aí é por isso que eu falo que Cristo é o ungido. Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos, mas Cristo tem que ser a hermenêutica de toda a Bíblia. E quando você pensa assim, o verso 2 toma um outro sentido. É como óleo que desce da cabeça, passa pela barba e vai até aonde? Que é aonde? Lá embaixo. Começa onde? Por favor, diga: na cabeça. E depois? E depois? Não é a orla. Cabeça, barba. Fala corpo. Então começa onde? E depois passa por onde? Quem é o cabeça da igreja? E quem é o corpo de Cristo? Então a unção começa onde? E passa por onde? A mesma unção que começa na cabeça é a mesma unção que tem que passar pelo corpo. A unção que começa em Cristo é a mesma unção que tem que passar pela igreja. E se Cristo trabalhou em função dos outros, então a igreja também tem que trabalhar em função dos outros, porque a unção que vem dele é a mesma unção que move a igreja. E aqui eu encerro. Aqui eu vou encerrar. Aqui eu encerro. Porque nada é mais trágico do que Cristo andar numa direção e o que se diz igreja andar em outra. Olha bem para cá. Cristo quer uma coisa e a igreja está querendo outra. Cristo está andando para lá e a igreja está andando para cá. É igual os discípulos lá em São João 4, na passagem da Samaritana. A preocupação deles era o quê? Comida. A preocupação da mulher era o quê? Água. E é por isso que depois Jesus fala: levantai os olhos, pare de olhar para baixo, olhe para onde eu estou olhando. Levantai os olhos e vede que os campos estão brancos. Olhe na direção que eu estou olhando. Priorize o que eu priorizo. Ame o que eu amo. Trabalhe naquilo que eu trabalho. Eu encerro. Por que vocês acham que Jesus falou: ide por todo mundo? Você pode dizer isso? Diga: ide por todo mundo. Por que vocês acham que ele fala isso? Porque ele depende da gente para ganhar o mundo? Não. Porque ele mesmo já havia dito:
Porque Deus amou quem? Amou quem? E depois ele fala o quê? Ide por todo. Porque Deus amou e Ele nos mandou pregar em todo. Quando Ele fala ide por todo mundo, Ele está dizendo, é a oportunidade que vocês têm de demonstrar que vocês amam o que Deus ama. Quando eu não evangelizo, quando eu não prego o evangelho, eu estou dizendo, eu não estou nem aí para o que Deus ama. Eu quero saber o que Deus me dá. Eu quero saber que eu quero ir para o céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas não. Ele está dizendo, quando você cumpre a missão que foi dada à igreja, você está dizendo, eu amo o que Deus ama. Eu quero o que Deus quer. Eu trabalho no que Deus está trabalhando. Quem deseja trabalhar no que Deus está trabalhando, quem deseja amar o que Deus ama, se coloque em pé glorificando ao Senhor aqui nesta noite.